Quando a gente pensa em pessoas ricas, normalmente imagina alguém que nasceu em uma família com dinheiro, ganhou na loteria ou criou uma empresa bilionária. Mas a verdade é que a maioria das pessoas que construiu patrimônio começou exatamente como a maioria de nós. Trabalhando, pagando contas, enfrentando dificuldades e tentando melhorar de vida. E isso levanta uma pergunta muito interessante: como pessoas comuns ficam ricas? Porque se você observar ao seu redor, vai perceber que existem pessoas que começaram praticamente do mesmo ponto. Estudaram em escolas parecidas, tiveram empregos parecidos, ganharam salários parecidos e mesmo assim chegaram em lugares completamente diferentes. Enquanto algumas construíram patrimônio, outras continuam correndo atrás do dinheiro ano após ano. Então o que explica essa diferença? Muita gente acredita que a resposta é sorte. Outros acreditam que é inteligência. Alguns acham que é preciso ter contatos importantes ou ganhar muito dinheiro. Mas quando você começa a estudar histórias de pessoas que realmente melhoraram de vida financeiramente, percebe que existe um padrão. E esse padrão tem muito mais relação com comportamento do que com salário. A primeira característica que eu percebo é que pessoas que prosperam financeiramente aprendem a pensar no longo prazo. Isso parece simples, mas faz uma diferença enorme. A maioria das pessoas toma decisões pensando apenas no presente. É o final de semana, as próximas férias, a próxima compra ou a próxima parcela. Não estou dizendo que aproveitar a vida é errado. O problema é quando todo o dinheiro é usado apenas para satisfazer desejos imediatos. Pense em duas pessoas que ganham exatamente o mesmo salário. Uma delas gasta tudo o que sobra no final do mês. A outra separa uma pequena parte para construir algo para o futuro. No primeiro mês não existe diferença. No segundo também não. Talvez nem no primeiro ano. Só que depois de 5 ou 10 anos a distância entre elas começa a ficar enorme. E o mais curioso é que essa diferença não começou com uma grande oportunidade. Ela começou com pequenas decisões repetidas durante muito tempo. Outra coisa que chama atenção é que pessoas que constroem patrimônio normalmente não sentem necessidade de parecer ricas. Isso é algo muito interessante porque a internet passa uma impressão completamente diferente. Parece que riqueza é sinônimo de carro caro, roupas de marca e uma vida de ostentação. Só que quando você observa pessoas que realmente construíram patrimônio, percebe que muitas delas são extremamente discretas. Existe uma frase muito famosa que diz que riqueza é aquilo que você não vê. E faz sentido. O carro financiado você vê. O celular parcelado você vê. A roupa de marca você vê. Agora o dinheiro investido, a reserva financeira e o patrimônio construído ao longo dos anos, isso ninguém vê. Muitas vezes quem está tentando parecer rico está acumulando dívidas, enquanto quem está construindo riqueza parece uma pessoa completamente comum. Eu lembro de uma reportagem mostrando milionários que dirigiam carros simples mesmo tendo dinheiro para comprar veículos muito mais caros. Para muita gente isso não faz sentido. Mas para eles fazia. Porque entendiam que o objetivo não era impressionar os outros. O objetivo era construir liberdade financeira. Outra característica muito comum é que essas pessoas fazem o dinheiro trabalhar por elas. A maioria das pessoas depende exclusivamente do próprio trabalho para ganhar dinheiro. Trabalha um número de horas e recebe por isso. Novamente, não há nada de errado nisso. O problema é quando essa passa a ser a única fonte de renda durante a vida inteira. Quem constrói patrimônio normalmente chega a um ponto em que começa a buscar outras formas de fazer o dinheiro produzir resultados. Pode ser através de investimentos, de um pequeno negócio, de uma renda extra ou de qualquer outra fonte que não dependa exclusivamente do tempo que ela trabalha. E isso cria um efeito muito poderoso. Porque chega um momento em que o dinheiro começa a colaborar com a construção do patrimônio. Outra coisa que aparece praticamente em todas as histórias de sucesso financeiro é o hábito de aprender constantemente. Não importa se estamos falando de empresários, investidores ou pessoas comuns que melhoraram de vida. Existe sempre uma preocupação em continuar aprendendo. O Warren Buffett, por exemplo, é conhecido por passar várias horas do dia lendo. Bill Gates fala constantemente sobre a importância da leitura. Mas nem precisamos olhar para bilionários.
Pense em um profissional comum que decide aprender uma habilidade nova. Um eletricista que faz um curso e consegue aumentar sua renda. Um vendedor que aprende técnicas melhores e passa a vender mais. Uma pessoa que estuda educação financeira e para de cometer erros que antes pareciam normais. O conhecimento muda decisões. E decisões melhores costumam produzir resultados melhores. Uma característica que eu considero fundamental é a paciência. Esse talvez seja um dos pontos mais difíceis nos dias de hoje. Vivemos cercados de promessas de enriquecimento rápido. Todo dia aparece alguém dizendo que existe um método secreto, uma oportunidade única ou um caminho fácil para ganhar dinheiro. O problema é que a vida real raramente funciona assim. Quando você olha para histórias verdadeiras de construção de patrimônio, percebe que quase sempre existe uma coisa em comum: tempo. As pessoas passaram anos tomando boas decisões. Anos economizando, investindo e aprendendo. O resultado parece rápido apenas para quem vê a história pronta. Imagine uma árvore. Quando alguém vê uma árvore enorme, acredita que ela sempre esteve ali. Mas ninguém viu o tempo que ela passou crescendo lentamente. Com o patrimônio acontece exatamente a mesma coisa. A maioria das pessoas enxerga apenas o resultado final e ignora todo o processo que veio antes. Outra característica muito importante é o controle dos gastos. E aqui não estou falando de viver uma vida triste ou cortar tudo que traz felicidade. Estou falando de saber para onde o dinheiro está indo. Muita gente trabalha muito e mesmo assim não consegue avançar financeiramente porque não sabe para onde o dinheiro está escapando. Pequenos gastos parecem inofensivos quando analisados isoladamente. O problema é quando eles se repetem todos os dias, todas as semanas e todos os meses. Quando a pessoa finalmente soma tudo, percebe que valores aparentemente pequenos estavam consumindo uma parte enorme da renda. Foi justamente isso que começou a mudar minha própria vida financeira. Quando eu passei a acompanhar melhor o destino do meu dinheiro, comecei a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Gastos pequenos, decisões impulsivas e hábitos que pareciam normais estavam atrasando meus objetivos sem que eu percebesse. Outra coisa que diferencia pessoas que prosperam financeiramente é a capacidade de assumir responsabilidade pela própria situação. Isso não significa ignorar as dificuldades da vida. Todos nós sabemos que existem desafios reais. Existe desemprego, inflação, problemas familiares e inúmeras situações que fogem do nosso controle. Mas pessoas que conseguem melhorar de vida normalmente focam naquilo que podem controlar. Elas não passam anos esperando um milagre acontecer. Elas procuram aprender mais, melhorar profissionalmente, organizar melhor o dinheiro e tomar decisões mais inteligentes. Aos poucos essas pequenas melhorias começam a produzir resultados cada vez maiores. E existe uma última característica que talvez seja a mais importante de todas. Pessoas comuns ficam ricas porque entendem que riqueza é consequência. Consequência de hábitos. De disciplina. De boas decisões repetidas durante muito tempo. A maioria das pessoas procura uma fórmula mágica. Procura um segredo que ninguém conhece. Procura um atalho. Mas quando você estuda histórias reais de pessoas que construíram patrimônio, percebe que quase nunca existe um segredo escondido. O que existe é consistência. São pessoas que continuam fazendo a coisa certa mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Pessoas que continuam guardando dinheiro mesmo quando o valor parece pequeno. Que continuam aprendendo mesmo quando ninguém está vendo. E que continuam investindo mesmo quando o crescimento parece lento. Talvez seja exatamente por isso que algumas pessoas comuns conseguem construir riqueza ao longo da vida. Não porque nasceram especiais. Não porque tiveram sorte. Mas porque desenvolveram hábitos que as aproximaram dos resultados que desejavam. Se esse vídeo fez sentido para você, já deixe o seu like porque isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas. E se você gosta de conteúdos sobre dinheiro, hábitos financeiros, investimentos e construção de patrimônio, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho. Toda semana tem vídeos novos por aqui. E me conta nos comentários, qual dessas características você acredita que mais precisa desenvolver hoje para melhorar sua vida financeira? Um grande abraço e até o próximo vídeo.